10.187 quilômetros. Essa foi a distância percorrida em 365 dias, do sul do Brasil até Bogotá, capital da Colômbia. Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru e Equador também foram atravessados de bicicleta. Empurrado pela força do corpo e pela resiliência da mente, as fronteiras ficaram para trás. Com elas, montanhas, paisagens fantásticas e histórias inesquecíveis. O desafio de cruzar e sentir a América do Sul na pele pode-se dizer que foi concluído com sucesso. E agora a aventura continua, do outro lado do mundo. Quase 20 horas entre voos e conexões até chegar a Tel Aviv, coração financeiro e tecnológico de Israel. País banhado pelo mar Mediterrâneo com cultura de praia como no Brasil. E com a chegada do verão, a tentação de passar um tempinho por aqui foi grande. Com ou sem bicicleta, uma visitinha na capital, Jerusalém, é indispensável. Mas o tradicional e ao mesmo tempo moderno país do Oriente Médio foi o escolhido apenas como ponto de partida para entrar em um dos vizinhos árabes. A Jordânia é um país muçulmano que fica no Oriente Médio e faz fronteira com Síria, Arábia Saudita, Israel e Iraque. Apesar de estar localizado em uma região conhecida por conflitos e guerras, o país é considerado um refúgio completamente seguro e ótimo para viajar em bicicleta. Berço de sítios arqueológicos e ruínas do Império Romano e Nabateu, a Jordânia é famosa por abrigar uma das 7 maravilhas do mundo, Petra. Mas para chegar até lá de bicicleta tem que suar a camisa. Muita montanha e um deserto. Um seco deserto para atravessar. Da fronteira com Israel, sobre o Rio Jordão, veio a primeira grande subida até Irbid, a segunda maior cidade do país. No caminho para a capital Amman, tem a cidade de Jerash, conhecida por ter uma das mais preservadas arquiteturas romanas fora da Itália. A monocromática Amman é aquela coisa de cidade grande. Trânsito, barulho, muita gente na rua, tudo que um cicloviajante não gosta. Mas ela tem seu charme. No coração do centro, esse anfiteatro romano é uma das principais atrações. E a mesquita King Abdallah I, com sua cúpula azul turquesa, certamente merece uma visita. Dos 1.100 metros de altitude da capital para 300 negativos do Mar Morto. Isso mesmo, o Mar Morto, que não é mar e sim um grande lago de sal, é o ponto mais baixo da Terra. E a descida até lá é fenomenal. Difícil mesmo é subir tudo outra vez. E a peregrinação por Petra, que fica ao sul do país, segue no ritmo das montanhas. E vale a pena cada gota de suor. Considerada a maior atração turística da Jordânia, a cidade esculpida na pedra foi estabelecida pelos nabateus, possivelmente por volta dos anos 300 a.C. Um dia de visita é suficiente, mas se tiver com pique dá para voltar ao segundo e até o terceiro. O sítio arqueológico é imenso.
Diferente do que muita gente pensa, viajar por Israel, Jordânia e até outros países do Oriente Médio é bastante seguro. O maior perigo, pelo menos nesses dois países, é o calor. No verão, as temperaturas passam dos 50 graus no deserto e o risco de desidratação é grande. No mais, brasileiro não precisa de visto para Israel e na Jordânia todo o trâmite pode ser feito na fronteira. Saindo de Tel Aviv e entrando na Jordânia pelo norte, a viagem até o extremo sul, em Aqaba, é de mais ou menos 715 quilômetros de pedal. Dessa vez eu acabei viajando bem pouco de bicicleta por Israel, mas eu recomendo usar e abusar das estradas, praias, atrações históricas e turísticas e da gastronomia israelense. E é bem legal pedalar por aqui, tem muita ciclovia e o motorista respeita bastante o ciclista. E no fim das contas, em Israel, na Jordânia, onde for, é colocar a bicicleta na estrada, respeitar as regras e costumes locais e pedalar.